Meus irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu Senhor está aqui. Tenho sentido a sua presença neste lugar. Que lindo culto de adoração ao Senhor está sendo oferecido aqui. Ele está recebendo a adoração dos irmãos. Eu sirvo ao Senhor na primeira Igreja Batista de Brasilândia, pastor Dario Francisco de Oliveira, manda um abraço. Nosso pastor Ivan. O ministro de música lá é o nosso irmão Estevão Lopes. Eu estou apenas auxiliando. O pastor nos incumbiu em abril deste mês de começarmos uma orquestra, um trabalho musical na igreja. A maioria absoluta de crianças iniciantes do zero. Começamos a escola no dia 1º de julho. Um milagre acontecendo. Hoje, no dia de hoje, estrearemos na igreja, louvando ao Senhor. É sempre uma responsabilidade enorme quando eu sou convidado para pregar. Eu costumo receber o convite com muito medo, porque eu sei da responsabilidade que é estar nessa posição. Eu não vejo essa oportunidade apenas como um sermão sendo falado a pessoas, mas como sendo Deus falando à sua igreja. E quando eu recebi o convite, quase que eu não pude aceitar, por conta de hoje ser o dia do ministro de música batista. Eu não poderia sair da minha igreja. Louvo a Deus pela vida dos irmãos músicos da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, os ministros de música que cooperam neste lugar. Louvo a Deus, tenho visto rostos conhecidos. Irmão Ezequiel Decotelli, nós cantamos algumas vezes no Coro Sinfônico do Rio de Janeiro, juntos, irmão Jefferson. Louvo a Deus pela existência dessa igreja nesta localidade. Então é sempre uma responsabilidade muito grande. E quando recebemos o convite, oramos a Deus. Senhor, o que eu devo falar? Para ministros de música, que responsabilidade. Meus amados irmãos, colegas de ministério, o que devo pronunciar a eles? E parece que Deus fala bem forte ao nosso coração. Quem é que está te dando permissão para falar alguma coisa? Sou eu quem quero falar. São meus ministros, são minhas ovelhas. Então, estou aqui para ser canal do Senhor para os irmãos. O trecho bíblico que nós vamos ler se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 12, uma passagem muito conhecida. Marcos 12, a partir do versículo 41 ao 44.
diz o seguinte: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Só abrindo um parênteses na leitura aqui. Fui pesquisar esse valor que essa viúva depositou. 1 quadrante corresponde a 1,64 avos de 1 dia de trabalho. Para os irmãos terem uma ideia, trazendo para a nossa realidade, isso dá 85 centavos. Na padaria que tem do lado da minha casa, dá para comprar apenas um pão francês e 3 balas. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Senhor Deus, eu tenho lido a Tua palavra. Fala aos nossos corações. A Tua igreja deseja ouvir a Tua voz. Eu desejo ouvir a Tua voz. Muito obrigado por Tua presença neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o assunto é adoração. Aí, você que está visitando, talvez caia até numa situação de desapontamento. Hoje, dia do ministro de música batista, vou visitar a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. É convidado o ministro de música Marcos Feitosa para pregar. E ele já começa falando que o assunto é adoração. Pois nessa semana que passou, eu ouvi o pastor da minha igreja pregando sobre adoração. Toda semana que os ministros de música da minha igreja se reúnem com os grupos da nossa igreja, fala sobre adoração. Na EBD, um dos assuntos mais falados é adoração. Pastor Ivan, com certeza, aqui neste templo, o tempo todo fala sobre adoração. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa, eu não posso deixar de falar sobre adoração. Efésios 1:12 diz que nós fomos feitos, criados para louvor da sua glória. Só há uma razão para estarmos vivos. Foi por uma única razão que o Senhor soprou o seu fôlego dentro de um boneco de barro. Foi para louvor da sua glória, para adoração. Adoração é a razão da nossa existência. Então não há assunto mais relevante, não há assunto mais importante. Não há nada que justifique você estar aqui, que não seja uma vida para louvor da glória do Senhor. Nós não fomos feitos
para casar. Nós não fomos criados para pregar. Nós não fomos criados para ser YouTubers. Nós não fomos criados para viver apenas para os nossos projetos pessoais. Nós não fomos formados para qualquer outro assunto. Tudo é secundário diante deste assunto. Adoração. A nossa vida é para louvor da glória do Senhor. Então o assunto é a adoração. Desde que o homem começou a viver em sociedade, ele começou, para entender melhor a sua história, o seu contexto, onde vive, começou a rotular coisas, rotular pessoas, rotular épocas. A nossa própria história, ela é dividida em etapas com nomes, desde a antiguidade, depois veio a Idade Média. Na Idade Média, passa-se por uma fase obscura da história, onde o homem era tolhido em todas as suas possibilidades. O reino vigente era o reino da Igreja Católica, muita perseguição, muitos mortos, Inquisição matou milhares de pessoas. Mais para frente, para acabar com essa fase, vem o Renascimento. No Renascimento, recebe esse nome, esse título, justamente como se fosse o renascer da pessoa humana na história. Toda a arte, tudo que era produzido culturalmente, que anteriormente era só retratando a igreja, a partir do Renascimento, começa o homem a ter uma posição central na filosofia, na cultura, na arte. Passou a ser o centro do assunto. Mais para frente, mais precisamente no dia 31 de outubro de 1517, o nosso irmão Martim Lutero prega suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, onde ele se contrapunha ferozmente contra a cobrança de indulgências e contra a cobrança do perdão de Deus para aqueles pobres coitados. Sua filosofia dizia o seguinte, que a salvação era somente por Jesus Cristo, mediante a fé, mediante a graça, pela iluminação das Escrituras, e o contexto disso tudo, somente a Deus glória. Nasceram as denominações protestantes, evangélicas. Chegamos até aqui, recebemos de nossos pais, herdamos dele a nossa forma de adorar. Dos mais antigos, herdamos a nossa forma de cultuar ao Senhor. E chegamos até aos dias de hoje. Só que da mesma forma que aconteceu com o Renascimento, eu de uns 30 anos para cá, eu tinha uns 20 anos nessa época, comecei a perceber uma coisa. Parecia que estava acontecendo dentro do meio evangélico, quase que uma forma de renascimento. Os irmãos mais antigos no Evangelho, creio que perceberam isso também. Os nossos cultos, que tinham direção vertical para cima,
começaram a ter a direção da atenção voltada para baixo. Os nossos cultos, que eram há uns 30 anos para cá, isso final da década de 80, começo da 90, os nossos cultos, que eram exclusivamente de adoração ao Senhor, nessa época, sendo disseminado por igrejas midiáticas e programas evangélicos fortes na mídia, passaram a ser majoritariamente culto de afago e ao homem. Culto onde o homem precisava ser confortado. O louvor do Senhor passou a ser secundário, e o homem que vinha à igreja para dar adoração, passou a vir à igreja para receber. Trabalhava-se uma semana inteira, chegava cansado, fatigado na igreja, começou-se a vir à igreja como forma de recarregar as baterias para mais uma semana cansativa, e na outra semana voltava para mais uma, recarregar novamente a bateria. E num ciclo vicioso, o louvor a Deus foi ficando de lado nessas igrejas, e passou-se a igreja quase funcionar como uma célula de coach, de apoio ao homem. Essa passagem que eu acabei de ler, ela é icônica. Jesus parece que estava ali dizendo qual era a finalidade do templo, qual era a finalidade da existência de igrejas. Essa passagem diz aqui que Jesus chegou e se assentou onde? Diante do gasofilácio. Meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, me responda quem souber. Quantos milagres Jesus operou aqui nessa terra? Quem sabe? Levante a mão. Ninguém? Eu também não sei, não. Eu vou fazer uma pergunta mais fácil, então. Quantos milagres Jesus operou dentro do templo? Quantos? Alguém sabe? Quantos milagres Jesus operou dentro do templo? Podem responder, meus irmãos. Nenhum! Jesus teve 3 anos e meio de ministério. Ele curava cego todo dia. Curava paralítico todos os dias, expulsava demônio. Fazia surdo ouvir, mudo falar, curava leproso, ressuscitou morto. Mas justamente, ele entra dentro do templo, reparem que ele se assenta diante do gasofilácio, e não está ali assentado para distribuir bênção. Não está ali assentado para distribuir cura. Não está ali assentado para qualquer outra coisa diferente. O que ele foi fazer ali? Justamente o quê? Ele foi observar como as pessoas entravam ali para dar. E daquele mesmo jeito que Jesus fez naquela ocasião, eu creio que Jesus está aqui, eu tenho sentido a presença dEle.
E da mesma forma, com a mesma intenção, Ele está aqui, observando como é que chegamos diante dEle para dar. Ah, mas ministro de música, Marcos Feitosa, eu estou precisando ser abençoado. Meus irmãos, meu irmão, você que está pensando isso, deixa eu mandar uma real para você. Todos os dias, 24 horas por dia, o Senhor tem te livrado do mal, tem te abençoado, tem te guardado. 24 horas por dia, o Senhor tem suprido suas necessidades, o Senhor te alimenta, te veste, te dá uma casa, abençoa seus filhos. Você está trabalhando, é porque Ele renova suas forças todos os dias. 24 horas por dia o Senhor nos abençoa e desfrutamos de sua companhia. E quando chega nas únicas 2 horas reservado para adorar e dar adoração ao Senhor, a glória que é devida ao seu nome, vem alguns crentes para a casa do Senhor querendo mais. Espera aí, aqui é lugar de dar. Glória a Deus. Nós temos um caso emblemático, meus irmãos, como deve ser um coração de um adorador. Jesus falou, certa vez, uma parábola. Falou assim, olha, 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. O fariseu, estando de pé, orava alto da seguinte forma: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, injustos, e nem sou como este publicano. Eu quero dizer para os irmãos que toda vez que nós chegamos diante de Deus com o intuito de nos justificarmos a nós mesmos, nós não conseguimos a justificação do Senhor. Os irmãos, observem que esse cidadão teve a audácia de chegar diante de Deus e, em vez de se humilhar, começou a se exaltar. Todas as vezes que chegamos diante do Senhor, nós temos que ter muito cuidado, porque a altivez do coração, ela leva ao orgulho. Do orgulho leva-se a soberba. E a soberba vai dar aonde? Na queda. Em contrapartida a isso, o publicano que estava longe, disse Jesus que ele não teve coragem nem de levantar a cabeça, mas orava assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E diz a Bíblia que esse saiu justificado e o outro não. Meus irmãos, como devemos chegar diante do Senhor? Como é a essência de um adorador? Essa passagem aqui que eu li mostra a história de uma viúva pobre que chegou para deitar a sua oferta.
O pastor falou aqui a respeito do Marcos Feitosa, regendo a orquestra da Associação Batista Fluminense, da Associação dos Músicos Gonçalenses. Mas o que é isso diante do Senhor? Tudo o que somos, tudo o que fazemos, é Ele quem faz. Estamos vivos porque a vida que temos é dele. Se temos força para trabalhar, é Ele quem dá. Se temos criatividade para adorá-lo, Ele próprio é quem dá. O que nós podemos ter de atrativo ao Senhor, para que Ele se sinta atraído em receber alguma coisa de nós, já que tudo que somos, tudo que fazemos, é dele, vem dele, tem origem nele. Meus irmãos, o que somos? O que Marcos Feitosa é? Digo para vocês, Marcos Feitosa é apenas uma viúva pobre que quer honrar ao Senhor, mas não tem capacidade nem mesmo de se sustentar. Ministros de música da Igreja Batista do Rio de Janeiro, nós não temos nada de valor para dar ao Senhor. Somos apenas viúvas pobres querendo honrá-lo. Mas eu não tenho nada para honrar o Senhor. Temos pelo menos 2 moedas. E nessa história aqui vem uma situação interessante. Porque essas 2 moedas, elas só permitem 3 possibilidades de honrar ao Senhor, para todos nós. Uma, qual a primeira possibilidade que essa viúva tinha? Era, primeira possibilidade, não dar nada. Segunda, dar metade. Terceira possibilidade, dar tudo. Nada, metade ou tudo. O que significa isso? A todo tempo, nós estamos diante dessas possibilidades quando vamos honrar ao Senhor. O que significa não dar nada? Vou dar um exemplo prático. Quem está fazendo faculdade aqui, amanhã é segunda-feira, está próximo de acabar o semestre, o professor passa um trabalho e te dá 15 dias para fazer. Passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e no outro domingo, daqui a 15 dias, a pessoa vira e fala assim: tenho que fazer um trabalho e entregar amanhã. Ele não está pronto. Eu não vou à igreja cultuar hoje. Você escolheu não dar nada. Usando o mesmo exemplo, que seria dar metade. O professor passa um trabalho, te dá 15 dias. Daqui a 15 dias, no culto de domingo, você fala assim: meu trabalho não está pronto. Mas o coro tem que cantar, eu tenho que tocar na orquestra. O que eu vou fazer? Eu vou na igreja, canto no coro, toco na orquestra, mas vou sair na metade do culto. Você escolheu dar metade. Agora, o que é dar tudo? Dar tudo é o que essa mulher fez. Ela só tinha dinheiro para comprar um pão. Ela ia comer aquele pão e não ter mais nada. Jesus disse que era todo o seu sustento. O que é dar tudo? Dar tudo necessariamente leva a pessoa a abrir mão
de alguma coisa que vai lhe fazer muita falta, e que muitas das vezes corresponde a uma parte que vai prejudicar a sua própria sobrevivência ou a sua própria alegria. Abraão, eu vou te dar um filho. Mas, Senhor, eu tenho mais de 90 anos. Um filho, e minha esposa também, já acabou as regras de mulher. Não, eu vou abençoar a tua geração. Nasce Isaac, a um homem velho. Olha que alegria, a alegria da casa. Ele deu o nome de Isaac. Sorriso, olha, é o meu sorriso. Aí chega Deus, fala, Abraão, me dá o seu sorriso em sacrifício. Abraão teve fé e não negou. A carta aos Hebreus diz que isso lhe foi imputado por justiça. Imagine o que é isso. Ele falou o seguinte, olha, eu creio que o meus irmãos sabem como é que era oferecido um holocausto. Colocava-se um monte de lenha, colocava-se em cima o animal que ia ser morto, ele era degolado, o sangue jorrava em cima daquela lenha, e depois tacava fogo e virava cinza. Abraão vira e fala assim, eu creio que Deus é poderoso para ressuscitar os meus filhos das cinzas. Quem dá tudo ao Senhor, crê profundamente na provisão. Quem dá tudo ao Senhor, crê que Ele não deixará faltar. Quem dá tudo ao Senhor, confia plenamente que o Senhor proverá na hora certa. Meus irmãos, somos apenas viúvas pobres. Aqui, diante de Deus, nós não temos com que nos gloriar, nós não temos com que nos exaltar. Somos apenas pobres, coitados, querendo honrar ao Senhor. Concluindo, meus irmãos, diante deste cenário, eu estava falando aqui com o pastor Ivan, que este cenário que eu falei a respeito das igrejas, que tem acontecido, completamente diferente aqui. Falei, pastor, que maravilha, olha esses louvores escolhidos para o culto, todos eles de adoração ao Senhor, todos eles de louvor e honra a Deus, única e exclusivamente. Eu não vi nenhum louvor aqui falando a respeito de afago ao homem. Antigamente o que acontecia era assim, santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã, cantarei teu louvor. Passou a ser, restitui, eu quero de volta o que é meu. Era tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. Digno de honra, digno de glória, glória, honra e poder. E passou a ser, faz chover, abre as comportas do céu. Era tu és soberano sobre a terra, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E passou a ser, você é espelho, você é mais precioso que o ouro puro de Ofir. Mas eu louvo a Deus, que passando por isso, essa carga toda midiática,
homens e mulheres de Deus têm se mantido com o espírito adorador. Parabéns, irmão Jefferson, pelo repertório escolhido. Aos ministros da igreja PIB do Rio de Janeiro, parabéns pela qualidade da adoração que vemos aqui. E Deus tem tocado no espírito de alguns cantores. Por gentileza, prepare o slide, por favor. De alguns cantores aqui que os irmãos já ouviram falar, no irmão David Keelan, que se enveredou por esse caminho. E agora, ultimamente, olha a letra do hino dele. Estou voltando à essência da adoração. Conhece esse hino, meus irmãos? E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência é Ele. É Ele quem deve ser adorado, porque é tudo dele, foi feito por Ele, é para Ele, a nossa vida é dele, nós somos dele, a glória é dele eternamente. E Deus levanta o nosso irmão Nani Azevedo e pega um cântico de louvor, um salmo de louvor, escrito por Paulo, e coloca música nele. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e nem ninguém acima dele, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Que o Senhor Deus abençoe a vida dos amados irmãos e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Muito obrigado pela confiança, pastor Ivan.